Mais de uma década depois, me vinguei de meu abusador. O histórico é curto e amável, assim como o resto da história. Quando eu era uma jovem, fui abusada sexualmente por um homem adulto que era voluntário na escola que frequentei. Isso durou o ano inteiro e no ano seguinte, tive a sorte de mudar de escola por motivos totalmente não relacionados. Devido às ameaças e manipulações padrão que acompanham esses cenários, frases como: "Eu matarei sua família se você contar a eles e levarei você para morar comigo quando eles morrerem", ou "O que fazemos é um segredo especial que ninguém mais poderá saber", entre inúmeras outras frases que ouvi durante o meu abuso, nunca contei a ninguém. Eu empurrei para baixo e apenas tentei não pensar nisso. Tive muito medo do que poderia acontecer com minha família e não sabia o que fazer. Não queria envolver eles nisso. Olhando para trás, lógico que eu envolveria, mas isso se dá porque agora sou uma mulher mais madura. Isso é algo que eu deveria ter feito, mas como não fiz na época, levei como aprendizado para a vida. Muitos anos depois, uma amiga me confidenciou que algo semelhante havia acontecido com ela e trocamos histórias. Ela fez as coisas da maneira correta e organizada. Contou a um adulto de confiança, o perpetrador foi julgado em um tribunal. Foi condenado e ficou preso por um longo período. Tudo bem embrulhado e arrumado com um lacinho no topo. Ela ficou chateada comigo por não ter contado a ninguém o que tinha acontecido comigo, mesmo que só tivesse acontecido anos depois, mas eu ressaltei que, uma vez que o estatuto passou de limitações, eu realmente não poderia contar a ninguém. Fazer isso quando ele não foi julgado e condenado seria considerado uma calúnia para mim. Então parecia que não havia nada que eu pudesse fazer. Por um tempo, deixei assim. Mas isso começou a me incomodar. Não havia realmente nada que eu pudesse fazer? Comecei procurando o meu abusador online. Uma pesquisa básica no Google e nas redes sociais foi tudo que eu precisei para encontrar ele. Ele morava longe de onde eu estava, e eu não tinha certeza se isso significava coisas boas ou ruins para minha vingança, seja lá o que fosse, já que eu não tinha plano definido então. Em seu perfil bastante público, recebi uma notícia que me abalou. Ele tinha câncer terminal. Não parecia que ele iria cair morto no dia seguinte, mas ainda assim, era agora ou nunca se eu quisesse obter algum tipo de encerramento dele. Então eu o solicitei nas redes sociais e ele aceitou. Mandei para ele a primeira mensagem. "Ei, sou eu da escola X. Você se lembra de mim?" Ele respondeu que sim, e foi isso. Eu pedi o número de telefone dele. "Eu só quero falar contigo." Ele disse que não achava que fosse uma boa ideia. Eu disse: "Já faz tanto tempo que não há nada que possa acontecer. Não estou brava, apenas triste mais do que tudo, e só quero conversar. Agora que sou mais velha, quero entender." Ele acreditou em mim e conseguiu o número dele. Tentei ligar para ele imediatamente, mas foi direto para o correio de voz. Ele disse que marcaria um horário para conversarmos. Certo, tudo bem, eu posso ser paciente. Isso só me deu mais tempo para pensar no que faria. Cerca de uma semana depois, liguei para ele e ele atendeu. Mal me lembro dessa conversa e passei muito tempo da conversa cheio de adrenalina, tremendo como uma folha. Ele parecia estar realmente doente. Velho e doente. Não intimidante como costumava ser. Não é assustador, não mais. Ele me perguntou o que eu queria e por que estava conversando com ele depois de tanto tempo. Eu disse: "Só preciso ouvir de você o que você fez comigo para saber que não estou louca." Ele disse que não poderia fazer isso. Eu disse a ele que ele me devia isso e que isso já havia acontecido há muito tempo. O prazo de prescrição expirou e não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Eu disse que sabia que ele estava morrendo e que iria aliviar sua consciência se falasse sobre isso e respondesse a todas as minhas perguntas. Seria um caso onde todos iriam sair ganhando, certo? Ele ainda continuou me dizendo que não. Então eu disse a ele que era uma pena e que esperava obter um encerramento dele, mas acho que perguntar à esposa e ao filho que eu tinha visto nas redes sociais seria o suficiente. Isso foi um blefe da minha parte e eu sabia que ao dizer isso a ele, ele poderia fazer um controle preventivo de danos. Se isso não funcionasse, eu estaria sem sorte. Ele finalmente cedeu depois do meu blefe. Primeiro ele disse de uma forma muito branda: "Eu fui inapropriado com você naquela época. Não está bom o suficiente." Eu forcei e continuei forçando até quase pensar que ele iria desligar, e ele finalmente admitiu isso em detalhes. Agradeci e perguntei se sua consciência estava melhor. Ele disse que estava sim. Eu disse: "Bom, isso era tudo que eu queria para nós dois." Eu desliguei. Agora a parte da vingança, eu gravei tudo. Carreguei toda a gravação no armazenamento em nuvem e enviei um link para sua esposa e seu filho que já era adulto.
Expliquei que os encontrei como um contato mútuo nas redes sociais, e como ele estava chegando ao fim. Achei que eles gostariam de conhecer algumas das lembranças que ele compartilhou comigo sobre a época em que foi voluntário naquela escola. Nunca recebi uma resposta de sua esposa. Eu não esperava por isso, mas mesmo assim fiquei um pouco decepcionada. Demorou cerca de 3 meses, mas finalmente recebi uma mensagem do filho dele. Foi glorioso. Ele não era filho do cara, era seu enteado, e nunca gostou do cara desde o primeiro dia. Ele disse isso à mãe várias vezes, mas ela insistiu que ele estava apenas chateado com a partida de seu pai biológico e disse para ele superar isso. Algo parecia estranho nele, e agora ele sabia o que era. Ele se desculpou comigo pela forma como o cara tinha me machucado, não que fosse culpa dele, eles nem o conheciam naquela época ainda. Ele me disse que sabia que sua mãe não tinha me respondido, mas ela tinha ouvido. Depois de ouvir aquilo, ela o deixou, enquanto ele estava morrendo de câncer. O enteado disse que esse cara não tinha família própria e que ele, a mãe e os filhos eram tudo o que lhe restava. Eles cortaram relações com ele. A melhor parte dessa história é que a esposa nunca se casou com ele e mesmo que tivesse, quando ela foi embora, não houve exatamente tempo para o cara contestar qualquer coisa no tribunal. Ele estava desaparecendo rapidamente e essas coisas podem levar 1 ano ou mais para serem resolvidas. Ele não tinha esse tipo de tempo. Quando ela saiu, ela pegou todo o dinheiro, era todo dela, ele não trabalhava há muito tempo por causa do câncer, levou o que ele tinha de mais próximo de família. E o melhor, sem ela ele já não tinha dinheiro para pagar o seu seguro de saúde privado. Agradeci ao enteado por ter entrado em contato comigo e perguntei se ele poderia me fazer mais um favor, me avisar quando tudo acabar e quando ele morrer. Ele concordou alegremente. Mas alguns meses depois recebi a notícia, ele morreu sozinho em um hospital estadual. Não iriam publicar o obituário, embora o enteado tivesse decidido que ele seria cremado para que ele pudesse simplesmente espalhar as cinzas. Nenhuma conspiração, nenhuma prova duradoura de que este homem existiu. Aparentemente, ele passou os últimos meses escrevendo cartas constantes para sua agora ex-mulher e enteado, ligando para eles, mandando mensagens de texto, tudo. Nenhum dos dois respondeu e ele morreu sozinho, sabendo que o que tinha feito tinha acabado por arruinar a sua vida e tirar tudo o que era importante para ele. Achei que era um final bastante adequado. Sempre desejei não ter acreditado nele naquela época e ter acabado de contar a alguém. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!